Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a palavra de Deus. Temos aí um versículo bíblico em Mateus, capítulo de número 7. Eu estou usando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, tá bom? Esse é conhecido como o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o primeiro dos sermões que Jesus Cristo pregou, né, no tempo em que ele aí estava na terra ensinando os seus discípulos e os seguidores do reino. Temos aí esse sermão que é extraordinário e nesse sermão temos uma grande revelação vinda da parte de Cristo, revelação da palavra de Deus. Então temos aí o sermão em Mateus capítulo 7 e eu quero ler esse versículo 21 para falar sobre algo que está acontecendo e que tem acontecido, está acontecendo e que acontecerá, que é bem claro esse fato, é o fato entre nossas vidas, fato é entre aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que presenciam os congressos, as cruzadas e até mesmo assim as campanhas, os movimentos na igreja e o próprio movimento religioso dentro da igreja viva do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí existe aquela desculpa. Eu tenho isso para mim que é uma desculpa, a desculpa da incredulidade. A desculpa porque eu não consigo operar nesse ambiente, nesse reino. Mas assim, do que você, anunciador do evangelho, está falando? O que o Senhor quer trazer para as nossas vidas? A desculpa da incredulidade, esse é o assunto que eu quero falar rapidamente, em poucos minutos. A desculpa da incredulidade de muitas pessoas dentro da igreja, dentro da religião, dentro do reino de Deus, dentro do ambiente aonde era para ser normal os milagres da parte de Deus. Então, o versículo que é muito usado é esse versículo de número 21 de Mateus capítulo 7. Eu já ouvi muitas pessoas, logo após eu ter pregado, lugares que eu fui ouvir pregadores anunciar a palavra de Deus, lugares que aconteceram milagres e cura divina e lugares que também não aconteceram. Então esse foi o versículo que eu já ouvi muito. Tenho ele como a desculpa dos incrédulos. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Depois temos esse versículo: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Essa palavra ou essa passagem bíblica, esse texto, ele é muito usado por muitas pessoas que não operam no reino dos milagres, não operam no reino do dom de maravilha, não conseguem colocar os seus dons na atuação, não conseguem fazer no funcionamento dos dons espirituais, não conseguem, não tiveram experiências com cura divina, com milagres da parte de Deus, e muitas vezes também nem creem nos milagres de Deus. Então usa esse versículo para dizer, ó, naquele dia, muitas essas pessoas que fazem milagre, isso não é símbolo de salvação, esses milagres, essas curas divinas, essa forma de operar no reino de Deus, no trabalho para o evangelismo, isso aí não conta nada, porque o que conta é o caráter, a vida transformada, e dessa maneira, muitas pessoas têm se tornado um agnóstico da cura divina, um agnóstico da operação do poder de Deus para curar, libertar, expulsar demônio, por causa desses versículos ou por causa da incredulidade que elas têm, né? Então, assim, não é porque você não opera nesse reino, no reino dos milagres, não é porque você não tem fé suficiente para ver
Deus levantar um paralítico, curar um cego, queimar um câncer, fazer sumir, desaparecer uma enfermidade, que você vai se esconder atrás desse versículo. É claro que eu entendo o texto e o contexto. Jesus ele está falando sobre árvores que não podem dar frutos maus, falando sobre caráter, está repreendendo, sim, Senhor, aqueles que dizem que operam no nome de Deus e não operam. Sim, nós entendemos tudo isso, mas não podemos usar esse versículo para esconder a nossa incredulidade. O que acontece é que Deus quer que os seus filhos operem sinais, mas que sejam transformados também na sua alma, que sejam curados, transformados, libertos e continuem operando. O propósito de Deus, o plano de Deus é que sua igreja opere no nome dele. As almas estão precisando de libertação, de cura divina, de transformação, de milagres. A propaganda do evangelho é um milagre. Então, o que nós podemos tirar dessa passagem, desse texto, é que nós, cristãos, pregadores do Evangelho, devemos reconhecer que o Evangelho, o reino de Deus, vem até nós com poder de cura, de milagre, de transformação, de libertação, e que nós, como cristãos, devemos sim curar os enfermos, libertar as almas, expulsar os demônios e ter a nossa alma também transformada por Deus. Não é porque eu sou incrédulo, ou porque determinada congregação não crê, ou porque certo pregador não crê, não tem esses dons, nunca buscou, nunca operou no reino dos milagres, é que ele vai discriminar, descredibilizar quem trabalha para ver o evangelho de Deus se cumprir na íntegra. Então eu penso assim. Esse versículo tem sido usado e mal interpretado por muitas pessoas que escondem a sua incredulidade, tá bom? Sabemos que o versículo fala de uma vida transformada, que é o próprio Cristo que está falando, porém, Jesus nunca determinou que sua igreja deixasse de operar no reino dos milagres, no reino da cura divina, da transformação, da libertação, e que a igreja continue utilizando o seu nome para expulsar demônio, a sua unção para operar milagre, e que seja uma igreja transformada, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, que tenha ela o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo, mas que também não seja uma igreja incrédula no reino dos milagres, tá bom? Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e que você creia que aonde você colocar essas mãos há de levar a cura divina e o poder de Deus. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados.